E o que eu quero tratar hoje é que quando Deus nos unge, Ele também acompanha essa unção com uma ordem. Ele dá um comando para os seus ungidos. Isso está baseado no capítulo 10, no versículo 7 de 1 Samuel. E eu queria ler esse versículo com você. Diz assim a palavra do Senhor: quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Se você está presente conosco aqui, ou se você estiver assistindo pela internet, pela televisão, pelo rádio, eu queria que você repetisse esse texto para ficar na sua memória. Vamos ler juntos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Põe aí na tela aí para a gente ver. Isso. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Agora, só a parte final, tá? Que diz assim, não é? Faça, vamos dizer lá juntos, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. É interessante perceber que toda unção derramada por Deus tem propósitos práticos. Deus não precisa de baterias espirituais ou acumuladores da sua energia. Não é assim que o reino de Deus funciona. Por que Deus não precisa? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Eu me lembro que anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma visita técnica à usina hidrelétrica de Itaipu. É algo impressionante. Não sei quantos aqui tiveram esse privilégio de fazer essa visita técnica, que a gente desce até o solo do rio, não é? E a gente põe o pé lá nas pedras, nas rochas que eles encontraram para poder criar o alicerce de toda aquela estrutura. E a gente vai ver as turbinas, como elas funcionam, a gente vê todos aqueles painéis, não é? Toda aquela estrutura. E normalmente essa é uma visita guiada, não vai muita gente, em torno de 10 pessoas no máximo, e um engenheiro da usina vai explicando tudo aquilo que a gente está vendo ali. E interessante que chegou um dado momento, nós estávamos diante do controle da turbina, né? As turbinas rodando aqui e alguns painéis, e aquele engenheiro chegou para a gente e disse assim: olha, essa usina é imensa, é uma das maiores do mundo, mas existem momentos de alta demanda, em que toda a energia que é fornecida pela usina, capaz de se gerar na usina, não é suficiente. E então ela é jogada toda essa energia no sistema nacional, e a gente vai compensando as faltas de um lugar para outro. Às vezes a energia está vindo lá do norte do país, lá do sul, para que a gente possa atender as várias demandas. E ele comentou o seguinte: mas existem também momentos de baixa demanda, em que a gente tem que virar uma chave. Ele mostrou qual era a chave, e a força, a pressão, né, que a própria energia elétrica faz na turbina, então ela fica mais leve, não é? E ela gera menos energia. Então o fluxo de água está sendo o mesmo, mas ela está gerando mais ou menos. E aí ele falou o seguinte: olha, se tivesse alguém que inventasse um sistema que pudesse acumular a energia de tal maneira que a gente pudesse armazenar no momento de baixa demanda para o momento de alta demanda, então o problema de transmissão de energia no mundo estaria resolvido. E quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando assim: esse não é o problema do reino de Deus, porque Deus é muito maior que Itaipu, não é? Ele é uma fonte inesgotável. Ninguém pode chegar no ponto em que Ele não possa suprir mais. Mas o Senhor, que é fonte inesgotável, e que derrama tudo quanto a gente precisa de graça e unção para que a missão possa acontecer, Ele ordena
que tudo quanto Ele derramou sobre nós seja usado. E Ele está pedindo para a gente ter discernimento, para poder olhar as coisas e entender que quando surgir a oportunidade, a gente tem que usar a unção que já recebemos, porque Deus está conosco. Esse é o ensino que está aqui. Há um ditado popular no meio evangélico que ilustra bem isto. E o ditado diz assim: unção sem ação é alucinação. Já ouviu esse ditado? Unção sem ação é alucinação. Então tem uns crentes que são assim, estão vendo Deus, estão vendo isso, aquilo, anjo, está vendo demônio, está vendo tudo, mas não faz nada. E aí a gente diz, olha, virou alucinação, né? E aí a gente tem que aprender a vivenciar essa unção que nos leva à ação. O que Samuel e toda a palavra de Deus está nos ensinando é que se recebemos do Senhor graça, se somos ungidos de Deus para esse tempo, então nós precisamos agir, nós precisamos servir, nós precisamos aproveitar cada oportunidade, porque o Senhor está conosco. E foi mais ou menos isso que Paulo ensinou lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, onde a palavra do Senhor diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é que quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, diferentemente do que acontecia no Velho Testamento, o Senhor abriu as janelas do céu e derramou sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E você é um ungido do Senhor. Essa é a bênção. Se você já tem Jesus, você é um ungido de Deus. E se você é ungido de Deus, você tem que ser alguém que é capaz de discernir o que está acontecendo no seu tempo, de modo que você possa enxergar as oportunidades que Deus está te dando hoje e agora, para poder agir em nome do Senhor, porque Ele está com você. Ele já está com você, Ele já derramou a unção. É interessante que quando teve as Olimpíadas, eu acho que alguns de vocês assistiram, e a gente ganhou uma medalha, né, de ouro lá no surf. Estava discutindo, vai fechar o surf, vai abrir o surf, as ondas não estão boas para surfar, e aí então vão lá os surfistas, né, que estão concorrendo, e eles ficam tentando enxergar a onda certa, procurando a onda certa, e de repente surge uma onda, e o brasileiro conseguiu discernir aquela onda, e por causa daquela única onda que ele conseguiu discernir, não é? Ainda que houvesse outras baterias, mas aquela foi a mais importante, ele conseguiu a medalha de ouro. Na vida da gente acontece a mesma coisa. Deus já derramou a unção do Espírito sobre a nossa vida, e Ele está dizendo: filho meu, eu te coloquei aqui como instrução, então presta atenção no que está acontecendo ao seu redor, porque os dias são maus. E olha, eu acho que nunca houve uma época para a gente ter tanta certeza que os dias são maus, né? Essa pandemia mostrou para a gente que é complicado, né? A gente está vivendo um tempo que é tão estranho, né? Há anos atrás uma empresa planejava os seus ciclos, 5 anos, 10 anos lá na frente. Hoje a maioria das empresas abandonaram os seus planejamentos de 5, 10 anos, estão fazendo seus planos de no máximo 3 meses. Porque ninguém consegue prever absolutamente nada. Num dia sobe a bolsa, no dia cai. Um dia o dólar sobe, outro dia desce. Um dia você não sabe o que aconteceu. Falaram alguma coisa em algum lugar do mundo, todo mundo fica instável.
De repente a gente olha e fica pensando nos valores, não é, que estão sendo passados. Outras vezes a gente vai olhando para as esperanças. Esse mundo é mau. Falaram para a gente que se tomasse as 2 vacinas estava bom, estava resolvido. Agora já tem que tomar 3. E eu conheço gente que tomou 3 e morreu de corona. Gente, então a gente fica pensando, e aí, onde é que está a nossa segurança? Não tem segurança, só Jesus é a nossa segurança, não tem outra. Agora, mesmo assim, os dias sendo maus, Deus está derramando graça, está derramando unção do Espírito, e está levantando um exército, um povo, que pode ser instrumento dele no meio dessa confusão, se nós pudermos enxergar as oportunidades de Deus. E é por isso que Gálatas 6, versículos 9 e 10 vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, se Deus tem derramado graça sobre você, então certamente Ele também abrirá oportunidades para você fazer o bem, para você conduzir pessoas a Jesus, para ajudar outros a obterem a sabedoria do alto nos enfrentamentos da vida. Mas para que os dias que vivemos, que são maus, possam ser enfrentados, Deus quer levantar um exército de pessoas cheias do seu Espírito. E sabe o que é pior? É que Ele vai pedir contas, tanto da unção derramada, quanto da oportunidade perdida. É interessante que Jesus, no sermão profético, Ele enfatiza isso. No sermão profético, que vai dos capítulos 24 e 25 de Mateus, Ele está falando do fim do mundo. Ele conta uma série de parábolas, e essas parábolas falam sobre isso, a unção de Deus e a oportunidade. A unção de Deus que deve nos ajudar a discernir essas oportunidades para que entremos nelas. Um dos mais sintomáticos é aquele texto onde o Senhor separa os bodes das ovelhas. Aquele texto não está falando que a salvação vem pelas obras, ele está falando de oportunidade perdida. Quando ele diz assim, não é? Olha, quando estava doente você me visitou, quando estava com fome você me alimentou. E aí as pessoas dizem para ele, né? Os bodes dizem para ele: nós não te vimos assim. E ele diz: olha, toda vez que você viu um pequenino que precisava dessas coisas e não fez, você não fez para mim. E aí quando ele falou para as ovelhas: olha, quando eu estava com fome, né, você me alimentou e tal. Ele disse: mas quando é que fizemos isso? Toda vez que você viu um dos pequeninos e você fez isso, você fez para mim. Sabe o que ele está dizendo? Olha, você foi ungido e não soube usar a oportunidade que eu te dei. Outra parábola que Jesus vai usar é a parábola que tem a ver com os talentos, né? Lembra da palavra dos talentos? E ele vai distribuindo os talentos, e tem um cidadão lá na parábola que não faz nada com o talento. Diz: ó Senhor, o Senhor é muito sério com o que o Senhor faz, então isso aqui é muito santo, é muito tremendo, é muito digno, então eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada e enterrei o talento. E o Senhor diz: tira desse cara, tira, e dá para o que tem 10, porque o talento tem que se multiplicar na vida das pessoas. Tem uma terceira parábola que Jesus vai contar naquele mesmo contexto, e a parábola é das virgens que precisam do azeite. E ele diz assim: olha, umas tinham suprimento de azeite e outras não tinham suprimento de azeite. E quando chegou o tempo da oportunidade, que o noivo chegou, elas não estavam preparadas. Sabe por quê? Porque se a gente não usa a energia da unção de Deus para o propósito de Deus, a unção se desgasta na nossa vida. Mas quanto mais a gente usar para a glória do Senhor, mais dele vai derramar.
Minha oração é que você não seja uma dessas pessoas dessas parábolas, mas que ao contrário, que o Senhor possa te mostrar as oportunidades nesses dias maus, porque Deus está convocando a sua igreja para fazer diferença. Queridos, tem gente com fome de Deus, e nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de líderes de células, nós precisamos de voluntários para servir em várias áreas diferentes, seja na ação social, seja com as crianças. Você viu lá a Casa da Árvore, um programa novo que a gente está fazendo, porque as crianças têm que voltar para a igreja. Se a escola é importante e as crianças precisam voltar para a escola, elas precisam voltar para a comunhão com os irmãos, na presença de Deus na igreja. E nós temos que estar preparados para dar o melhor lugar para elas, senão nós vamos perder uma geração inteira. Mas nós precisamos de gente que entenda que os dias maus também são oportunidades de Deus. E você, que tipo de servo tem sido? Você está enxergando as oportunidades? Olha, se você não foi capaz de enxergar nenhuma oportunidade de Deus durante essa semana para a sua vida, então eu quero dizer que você está muito mal no relacionamento com Deus e no discernimento espiritual, porque as oportunidades de Deus vêm todos os dias. Todos os dias. Minha pergunta para você é: de quem você está cuidando pessoalmente? Tem alguém que você diz: eu sou responsável, eu vou cuidar? Bom, mas eu queria continuar com você aqui nesse estudo, e queria dizer para você que esse Deus tremendo que nos capacita, que nos unge, Ele confirma a nossa liderança. Ele confirma a unção na nossa vida. Isso está claro nos versículos 20 e 21 do capítulo 10 de 1 Samuel, onde a Bíblia diz assim: Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. E então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, e da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. E essa é uma lição tremenda. Deus confirma a unção e a liderança sobre a nossa vida. Queria colocar para você o cenário. Nessa altura desse texto que nós acabamos de ler, Saul já tinha sido ungido. Ele foi ungido no capítulo 9. Samuel recebeu uma revelação de Deus: esse aqui é o homem. E ele então leva Samuel para um jantar. Samuel leva Saul para um jantar, e aí então naquele jantar ele comunica a vontade de Deus, profetiza os sinais que virão, mas ele pega o azeite da unção e derrama na cabeça de Saul, e diz, não diz que ele vai ser o rei, mas diz: você vai ser o príncipe ungido de Deus aqui nesse lugar. Isso já tinha acontecido. Mas apesar de Samuel e Saul saberem disso, o povo não sabia. O povo estava esperando que Deus revelasse um rei. Ele poderia, como profeta, chegar lá e dizer assim: olha, Deus já mostrou, já disse quem é, está aqui o homem, eu já o ungi como rei. Mas não foi assim que aconteceu. Deus deu uma outra estratégia, mandou Samuel fazer um sorteio. Que coisa mais esquisita, né? Fazer um sorteio. Falou assim: gente, Deus vai revelar aqui para vocês quem é o homem que Ele escolheu. E aí então eles começam a sortear qual das tribos de Israel foi escolhida. E aí sortearam Benjamim. Aí juntaram todas as famílias, os chefes de clã de todas as famílias, e colocaram lá o sorteio, e a família de Matre foi escolhida. Aí pegaram todos os homens da família de Matre e fizeram um sorteio. Quem você acha que foi tirado ali no palitinho? Saul. Deus confirma tanto a unção quanto a missão na nossa vida. Talvez
você pudesse estar pensando no seu coração, né? Como é que Deus vai confirmar na nossa vida? Às vezes a gente tem dúvidas, eu não sei você, mas às vezes a gente tem dúvidas. Senhor, eu sei que o Senhor já me ungiu com o teu Espírito, eu sou selado com o Espírito Santo, mas e agora, Senhor? Qual é o próximo passo? Quais serão as dúvidas? Como é que eu vou agir? De que jeito eu vou trabalhar? Como é que eu posso ter certeza que o Senhor me escolheu para isso ou para aquilo? Qual vai ser o lugar que o Senhor vai me colocar para servir? E eu quero dizer para você que Deus não apenas revelou naquele tempo para Saul, mas Ele revela hoje, tanto para a igreja quanto para o mundo, a unção que você tem e a missão que Ele te deu. E como é que Ele faz isso? Primeiro, Ele derrama dons espirituais na sua vida. O que são os dons espirituais? São capacidades vindas da graça de Deus. Ele unge você, capacita você, de tal maneira que você tenha as habilidades do Espírito Santo para fazer a obra dele. Mas não para nos dons espirituais. Ele começa a trabalhar dentro do nosso coração uma paixão, um sentimento que começa a ficar corroendo por dentro, sabe? Aquele negócio que vai mexendo com a gente e diz assim: alguém tem que fazer alguma coisa. Por que que ninguém faz nada? Por que que ninguém se mexe? Olha só. E às vezes a gente olha para a igreja até com espírito de crítica e diz assim: essa igreja não faz nada nessa área. Olha só. Eu me lembro de anos atrás que um rapaz me procurou e disse assim: ah, pastor, eu não sou dizimista. Falei: por quê? Porque a igreja não cuida dos pobres. Falei: ela não faz nada, tem tanta gente na rua, está assim, está assado. E assim foi falando. Eu disse assim: ok, querido, o que é que você faz na terça-noite? Aí ele disse: eu não sei, terça-noite até que é um dia tranquilo. Então por que você não vem servir sopa na rua? Porque toda terça-feira a gente está servindo sopa na rua. Aí ele olhou: talvez. E na quarta? Talvez seja melhor na quarta, porque na quarta a gente volta naquele mesmo lugar para sentar com eles, para tomar a mesma sopa junto com eles, só para falar do amor de Jesus, para eles saberem que nós os vemos com dignidade, queremos honrá-los com a graça de Deus. E é quinta-feira, o que é que você faz? Porque a gente faz aquilo, e na sexta e tal. Eu falei: qual desses trabalhos você vai entrar? Ele disse: olha, eu estou muito ocupado agora, pastor, não dá. Na verdade, queridos, ele só tinha crítica, mas não tinha nenhum desejo de fazer a obra de Deus. Mas quando Deus coloca uma paixão, Ele está dizendo: levanta, estou te chamando, entra nesse negócio, porque eu estou mostrando para você oportunidades. Eu me lembro de uma moça, não é, que passou pela rua e deu uma oferta, né, um dinheiro para uma pessoa que estava no chão, e aquela pessoa disse: obrigado, moça, obrigado. Mas sabe que eu tenho um sonho? Eu tenho um sonho de um dia ter uma Bíblia. E aquela moça falou: então um dia eu vou te dar uma Bíblia. E foi embora. E quando ela estava andando, o Espírito Santo falou: um dia? Será que você vai encontrar esse homem amanhã e depois de amanhã? E ela estava no meio dos seus afazeres. Falou: entendi, Senhor. Saiu correndo, foi para casa, pegou a sua Bíblia, voltou para aquele mesmo lugar e disse: o teu sonho está aqui, Jesus mandou dar de presente para você. Isso é paixão. Quando o Espírito Santo mexe dentro da gente e diz: não é amanhã, é agora, tem que se mover. E a gente vai sendo movido por essa paixão, e vem dentro de nós, pelo Espírito, a disposição de servir. E o Senhor diz: é aqui, é agora, começa. E às vezes Ele vai usar pessoas que vão nos desafiar à missão, que vão dizer: escuta, Deus te deu um dom, hein? Cuidado se alguém falar isso para você, viu? Porque Deus está falando: dei mesmo, está prestando atenção. Outros vão chegar para você e dizer assim: olha, eu gostaria de te ajudar, preparar você para tal coisa. Você nunca pensou naquilo. Deus está colocando alguém para dizer: é por aí, como Samuel estava dizendo para Saul: eu quero ser seu conselheiro espiritual. Outros simplesmente vão chegar para você e dizer: você pode me ajudar?
Ah, queridos, é essa hora que a gente não pode parar, tem que se levantar e fazer a obra de Deus. O importante não é a maneira que Deus usa para revelar a unção e a missão, porque Deus usa métodos diferentes, com pessoas diferentes. Com Saul foi um sorteio, com Davi foi o desafio do gigante. Os levitas e sacerdotes foi uma linhagem familiar. E eu não sei qual o meio que Deus vai usar na sua vida, mas eu sei que Ele vai mostrar tanto a unção, quanto o dom, quanto a missão que você tem para executar. E se Ele está usando, quem sabe, essa mensagem para chamar sua atenção, então não fuja do propósito de Deus. Tem gente que está precisando da graça que Deus já derramou na tua vida. Mas quando eu leio essa história, eu fico indignado com Saul. Dá uma olhada no que aconteceu nessa história, para a gente terminar aqui e concluir. Diz assim, 1 Samuel 10, a partir do verso 20: e a tribo sorteada foi a de Benjamim. E então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, e da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. E então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. E então correram e o tiraram de lá. E ele ficou em pé no meio do povo, e era mais alto, o mais alto de todos, dos ombros para cima. E ele sobressaía a todo o povo. Olha, um cara tão alto desse, só podia estar agachadinho debaixo das caixas. Não é verdade? Porque quando acharam o homem, o pessoal levou um susto. Ele ficou de pé, né? Imagina, todo mundo estava aqui, ó, né? Debaixo do ombro dele, todo mundo era pequenininho, ele estava de pé, dava para ver de longe. Então ele devia estar agachadinho no meio da bagagem. Eu fico indignado com Saul, sabe por quê? Porque Deus já tinha ungido, ele tinha recebido vários sinais, as jumentas perdidas foram achadas. Quando ele estava voltando para casa e não tinha mais pão para poder seguir a viagem, chegou alguém e deu o pão conforme a profecia que ele necessitava. No meio do caminho ele encontra os profetas, e conforme a profecia ele é cheio do Espírito Santo e profetiza. Deus transforma o seu coração, há uma mudança interior na vida dele. Agora Deus confirma tudo isso com sortes, vai tirando as sortes, cai exatamente dele. E onde é que está esse homem? Ao invés de se apresentar, ele se esconde atrás da bagagem. Eu fico triste ao ver pessoas que o Senhor salvou, transformou, colocou marcas da graça em sua vida, e ainda continuam escondidas atrás da bagagem. E a bagagem para essas pessoas podem ser envoltas em algumas desculpas que me vieram à mente. Eu queria citá-las. Quais são as desculpas para a gente ficar de trás da bagagem? Alguns vão dizer assim: pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Agora, uma coisa que a gente se esquece é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Quanto tempo a gente tem por dia? Quanto? 24 horas. Tem alguém com 25? Tem alguém com 23? Não. Qual é a diferença então? A diferença é que às vezes nós entulhamos a nossa vida do que é importante e não destacamos o que é prioridade. É por isso que Jesus disse para todos nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem jeito. O tempo quem faz é a gente.
Alguns vão dizer assim: não tenho conhecimento suficiente. Ou nós cremos na unção e na sabedoria do alto, cremos que Deus é poderoso para nos capacitar, ou então a gente não é capaz de crer na soberania de Deus. Ou a gente entende que Deus vai colocar do nosso lado pessoas como Samuel, que podem ser nossos conselheiros, ou na verdade não rejeitamos os Samuéis, mas rejeitamos a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes eu fico indignado, né? A gente vai falando assim: eu estou precisando de um líder de célula, estou precisando de um discipulador, gente que possa ajudar. E eu digo assim: pastor, eu sou novo convertido. Eu falei: quanto tempo de crente você tem? 10 anos, pastor. Meu Deus, eu acho que é cara de pau, você não acha? Querido, Deus está chamando você, porque esse tempo é mau e a oportunidade é agora. O tempo da oportunidade passa, gente. Esse é o tempo que as pessoas estão com fome de Deus. A gente tem que entrar por esse tempo. Alguns dizem assim: não tenho recursos. Querido, Deus que mandou o pão para Saul, no meio da jornada, ele encontra um cara que diz para ele assim: Deus me mandou entregar 2 pães para você. Ele não falou nada. É aquele que divide o seu reino conosco. É incrível como Deus trabalha. Quando a gente está afinado no propósito de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Algumas vezes na minha vida isso aconteceu, de eu estar diante de situações que eu precisava de solução, e quem sabe horas e horas de reunião teriam que acontecer, horas e horas de estudo, de planejamento, e tanta coisa para acontecer, e às vezes a vida da gente fica entulhada dessas coisas, mas Deus coloca para a gente alguma coisa para fazer que é prioridade, e a gente tem que deixar de mão, porque Deus está falando isso para a gente, e diz: e agora, Senhor? E aí eu me deito, e no meio da madrugada o Senhor fala assim: olha, faz isso, assim, assim e assim. E eu me levanto no outro dia e começo a fazer. Eu já vi pessoas que Deus, no meio da madrugada, deu um novo rumo para a sua empresa, que deu um novo projeto, que deu um novo sonho, e que enfrentaram a crise deste tempo por causa das palavras do Senhor no meio da madrugada. Querido, o Deus Todo-Poderoso é aquele que cuida de nós enquanto nós cuidamos da sua vontade. Alguns dizem assim: pastor, eu tenho medo. Olha, e quem não tem? Se Moisés teve medo da missão, você está muito bem acompanhado, querido. Mas quando, pela fé, nós nos colocamos debaixo do perfeito amor de Deus, a Bíblia diz que o seu amor afasta de nós todo medo. Olha que coisa linda. E a gente vai pela fé. Alguns dizem assim: o que os outros vão pensar? Querido, o pior não é o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus pensa a meu e ao seu respeito. Sabe o que é pior? É que não adianta nada esconder-se atrás da bagagem. Saul achou que podia ficar lá, mas Deus revelou onde ele estava, e ele foi arrancado de trás da bagagem. E eu vejo na Bíblia muita gente sendo arrancada de trás da bagagem. Jonas se escondeu no navio e Deus mandou uma tempestade para tirá-lo de lá. Moisés queria se esconder atrás do seu medo, da sua dificuldade de falar, e Deus mandou uma lepra, falou para ele: põe a mão no teu peito. Ele tirou a mão estava leprosa. Ele falou: põe a mão de novo. Quando tirou a mão, não tinha mais lepra. Ele diz: ó, presta atenção, sou eu que estou falando com você. Que Deus não precise arrancar você de trás da bagagem para ser o príncipe ungido dele nesse tempo, que cumpre a missão que ele mesmo designou para você.
que você tenha coragem de se dispor a servir, porque os dias são maus, mas Deus está dando oportunidades. Essa manhã eu queria desafiar você a tomar uma decisão séria. Eu estou precisando de gente para servir. As oportunidades são imensas. Gente, essa semana eu tive que tomar essa decisão dos afegãos, porque estava tudo fechado, não tinha nem perspectiva deles virem para o Brasil, e aí saiu uma portaria que deu essa liberdade, e aí as igrejas do Brasil inteiro começaram a se mobilizar, ligaram para os líderes, e eu disse: olha, eu tenho uma casa. Ele falou: pastor, uma casa não dá. Aí eles perguntaram: e o acampamento? Não dá para o senhor emprestar para a gente por um período de X tempo? Eu falei: Senhor, que vergonha, por que eu não pensei no acampamento primeiro? Você está entendendo? Deus está chamando a gente, as oportunidades estão aí, as portas estão abertas, Deus está fazendo uma obra tremenda no mundo inteiro, mas Ele está precisando levantar um exército de gente disponível para ministrar a palavra de Deus, para orar com pessoas, para cuidar de gente, para fazer trabalhos sociais. Tem um grupo de americanos que vai vir para o Brasil aqui, era para vir aqui em setembro, mas uma série de situações surgiram que impediram, virão em outubro. Eles estão dispostos a investir $1 milhão na nossa igreja, para construir um centro, onde eles vão fazer a instalação, nós vamos fazer o trabalho, tá? Para trabalhar na recuperação, na restauração, na reabilitação de cadeirantes, preparando-os para o mercado de trabalho, para que eles possam ter dignidade de vida, na área de saúde, em várias coisas. E no futuro, lembra do meu sonho que eu falei um dia, que eu queria ter um lugar para que aqueles que os pais faleceram pudessem viver? Vai ser isso lá, em nome de Jesus. Deus está abrindo portas, mas precisa de gente. Se eu for contratar gente para fazer todas as coisas que a igreja faz, a gente não vai a lugar nenhum, não dá para fazer nada. A gente precisa de gente cheia do Espírito Santo, porque mais do que uma obra meritória, a gente vai com a graça de Deus, com a unção do Espírito, com amor, com a graça que só Jesus pode dar. Então hoje eu queria pedir para você o seguinte: mostra lá pibcuritiba.org.br/serviço. Vai pegar o seu telefone, vai entrar lá e vai se disponibilizar para o serviço. Eu preciso de líderes de células. As células estão inchadas, elas cresceram durante a pandemia, mas elas precisam se multiplicar. Não adianta ter 60 pessoas nos quadradinhos lá, gente. A gente não consegue conversar, a gente não consegue orar. Tem que ter mais gente. Tem gente, nós estamos lançando aquela campanha na internet, né? Jesus é a resposta. Na última campanha, 1000 pessoas pediram para ser discipuladas. Nós precisamos ter gente. Precisamos ter gente com as crianças. Entra lá e preenche. Agora fica todo mundo de pé. Você que está aqui conosco vai preencher. Você que está na sua casa vai preencher. A gente vai estar junto. Eu queria dizer, não importa onde você mora. Eu não moro em Curitiba, pastor. Não faz mal. Tem gente que você pode fazer isso via internet, via WhatsApp. Se Deus está tocando o seu coração, vem, se junta nesse exército. Nós queremos estar junto, tá bom? Agora quero orar por você, quero orar pela tua vida, pedir essa graça de Deus sobre você, e que o Senhor nos dê a visão da vitória. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que nós nos apresentamos diante do Senhor. Às vezes, Senhor, nós somos tão fracos, tão impotentes. Às vezes a nossa vida nos surpreende em tantas coisas. Mas é gostoso saber que nunca estamos sozinhos, que a tua vara e o teu cajado nos consolam, que a unção do Senhor nos reveste, e que o Senhor nos dá sonhos e visões.
e que a gente pode se erguer em nome de Jesus para fazer diferença nessa terra. Ó Pai, abre os olhos espirituais desse teu povo, para que enxerguem as oportunidades e tenham coragem, coragem que venha da unção, coragem que vem do amor do Senhor, que tira fora todo o medo, e que possamos fazer diferença nessa terra, para a glória do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Agora adore o Senhor junto conosco. Sonda-me, Senhor, e me